Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é eleições na Venezuela. Existem provas de fraude? Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, me pediram muito, me cobraram muito esse vídeo sobre a Venezuela. Eu, como já falei, no vídeo de terça-feira do canal, estava em viagem, fui para o Rio de Janeiro fazer atividade, depois fui para São Paulo, estou gravando esse vídeo só hoje. E eu vou explicar também no decorrer do vídeo porque é importante gravar esse vídeo só hoje. Eu vou dividir esse vídeo em pontos, porque tem muitas questões importantes para a gente debater. Então, vou dividir ele aqui em blocos. Primeiro bloco, questão democrática. A Venezuela é uma democracia ou uma ditadura? Vamos lá, eu sou marxista. O conceito marxista de ditadura, como aparece na obra de Marx e Engels, é diferente desse conceito que aparece no jornalismo e na ciência política corrente. Para Marx e Engels, todo governo, todo Estado, todo poder político que é comandado por uma classe é uma ditadura, e que impede outras classes de ascenderem ao poder. Então, o conceito de ditadura de Marx e Engels está ligado não à forma de governo, mas assim ao conteúdo político do Estado. Então, a Venezuela, ela é uma ditadura na perspectiva marxista, porque todo Estado é uma ditadura. E aí a gente vai analisar que classes exercem essa ditadura. De um ponto de vista institucional, da ciência política, mainstream, da mídia burguesa, se entende como ditadura um regime que é genericamente chamado de autoritário e que nega liberdade de organização, liberdade de imprensa, liberdade sindical, que pratica repressão fora de regras pré-estabelecidas e reconhecidas e legitimadas, que não exerce o monopólio legítimo da violência, que não tem eleições limpas e regulares e por aí vai. O grande problema desse debate do que é uma democracia no capitalismo é que não existe um critério objetivo. Tudo é oportunista. Então, basicamente, se o país for aliado dos Estados Unidos, ele é uma democracia, não importa o que aconteça. Então, ninguém vai chamar o governo da Argentina, ninguém não, eu vou chamar o governo da Argentina de um governo autoritário, de um governo ditatorial, não no sentido marxista mais profundo, de uma ditadura de classe, mas no sentido corrente mesmo, porque o governo Milei é aliado dos Estados Unidos. Ninguém vai estar chamando a Arábia Saudita de uma monarquia ditatorial sanguinária. A maioria dos veículos de mídia burguesa não chamam o Nayib Bukele de El Salvador de ditador, chamam de presidente. Então, assim, o critério depende muito do alinhamento geopolítico. Está alinhado ao bloco ocidental? Não é uma ditadura. O bloco ocidental imperialista liderado pelos Estados Unidos não é uma ditadura. Está em discordância, vira uma ditadura. Ou então, tende-se a rotular com o termo governo autoritário ou democracia autoritária ou semidemocracia, de acordo com as conveniências. Um exemplo disso, muito bom, é o que o Reinaldo Azevedo saiu nas últimas semanas chamando a Venezuela de ditadura, e dizendo que não importa o resultado eleitoral na Venezuela, não é democrático porque não tem igualdade de condições. Aí o exemplo que o Reinaldo Azevedo usou, botei a fotinho dele, Maxwell, foi ótimo, que foi assim: não existe igualdade de condições na disputa, mas existe igualdade de condições na disputa eleitoral no Brasil, de dinheiro, de apoio empresarial, de espaço na mídia, de estrutura e por aí vai. Não. Existe nos Estados Unidos? Não. Os Estados Unidos é uma campanha eleitoral bilionária. Os Estados Unidos não tem só 2 partidos e 2 candidatos, mas são os 2 partidos e os 2 candidatos que centralizam todo o dinheiro, todos os recursos e que, portanto, parece que a eleição só tem 2 candidatos, percebe? E aí, vamos estabelecer aqui um critério objetivo. Democracias burguesas podem ser mais ou menos autoritárias, podem ter mais ou menos espaços democráticos, a depender de uma série de variáveis históricas que passa pela geopolítica, passa pelo momento econômico, a luta de classes no plano interno. Então, por exemplo, no Brasil, desde 2015, há um fechamento de espaços democráticos e há um reforço do caráter autoritário da democracia burguesa, sem deixar de ser uma democracia
democracia burguesa, percebe? Assim como na Europa, em vários países, como na Itália, por exemplo, há também um fechamento de espaços democráticos e um reforçamento do autoritarismo governamental, sem deixar de ser uma democracia burguesa. A Itália continua sendo uma democracia burguesa. Nesse momento, na Argentina, o país ainda é uma democracia burguesa, mas caminha a passos largos para uma ditadura do grande capital e do capital estrangeiro. Mas qual é o ponto de virada? Qual é o ponto que a gente pode dizer que um país deixou de ser uma democracia burguesa? Porque, veja, os critérios são vários. Pelo menos nos Estados Unidos, a eleição é indireta. Isso é democrático? Para a maioria das pessoas, sim. Percebe? Nos Estados Unidos, ainda, você tem, por exemplo, um poder descomunal do dinheiro. Então, assim, a campanha é bilionária. Só quem tem apoio dos bilionários vai poder ter chance de ser competitivo eleitoralmente. Isso é uma democracia. Na França, faz pouco tempo, Emmanuel Macron empurrou a contra-reforma da Previdência, porque ele não conseguiu maioria no Congresso para aprovar. Ele impôs por decreto e depois as ruas explodiram em protestos. O governo francês saiu prendendo mais de 1.000 pessoas e descendo o sarrafo, batendo em todo mundo. Veja, foi uma contra-reforma da Previdência que a maioria da opinião pública era contra. Teve várias decisões judiciais contra, que a maioria do Congresso era contra. O presidente aprovou por um dispositivo que tem na Constituição francesa, por decreto, e desceu lá porrada nas ruas em quem reclamou. É democrático? Deixou de ser uma democracia burguesa? Não deixou, mas os espaços para essas manobras mostram claramente um fechamento do regime democrático. Quando é o ponto de virada? Para mim, são dois. Quando existe uma perseguição aberta e sistemática das organizações populares, quando é impossível ser um militante a não ser na clandestinidade, e quando o protocolo eleitoral de montagem do governo é abertamente violado, percebe? Porque veja, aqui esse ponto é importante. Protocolos eleitorais têm microviolações em toda a democracia burguesa. Então, nos Estados Unidos é comum, por exemplo, como há um federalismo muito forte, ter dimensões estaduais, né, na legislação eleitoral. Então, volta e meia, por exemplo, os republicanos mudam regras eleitorais para impedir o voto de negros, latinos, imigrantes e por aí vai, caçando o direito de voto. Deixou de ser democrático por causa disso? Não. É uma característica, né, elitista da democracia burguesa deles. Assim como na União Europeia, por exemplo, vários países vêm adotando medidas para dificultar o voto de pessoas que têm pais que não são nascidos no próprio país, né? Então, você, sei lá, o seu pai e sua mãe têm origem num país africano, mas você está num país europeu, então há várias dificuldades que estão sendo criadas. Vai deixar de ser uma democracia por causa disso? Não, acho que não. É uma democracia burguesa em processo de fechamento dos espaços democráticos. Só que quando uma eleição é suspensa, quando ela é abertamente fraudada, quando claramente há uma manipulação ali aberta, escancarada, esse país deixa de ser democrático. Então, por exemplo, durante a ditadura empresarial militar no Brasil, tinha protocolo eleitoral. Mas ninguém vai considerar aquilo ali uma eleição justa, limpa e tal, porque, porra, né, gente? Assim, sabe? Do mesmo jeito que durante a ditadura empresarial militar no Brasil, ou durante o Estado Novo getulista, não dava para você montar sindicato, para você montar partido operário, para você montar grupo de debate, para você montar coletivo, para você montar movimento social, percebe? Porque você ia ser, era certeza que você ia ser preso ou morto. Ou os dois, ou torturado, primeiro preso, depois morto e por aí vai. Por exemplo, por que o Brasil vive uma democracia burguesa mesmo com todos os fechamentos dos espaços democráticos? Eu sou um militante conhecido, sou uma figura pública, eu não vivo na clandestinidade. Eu vou para as atividades, tem card anunciando e não sei o que e tal. Nem por isso a polícia deixa de matar que só porra. Camponês assassinado, povos indígenas. Recentemente teve um ataque, né, contra o Guarani e Kaiowá, sabe? Tipo, a democracia burguesa convive com isso. Isso não é novidade na democracia burguesa. Volta e meia tem um protesto, a polícia arranca o olho de alguém, prende arbitrariamente várias pessoas, como a polícia de São Paulo, do Tarcísio de Freitas, fez com os militantes da UP no protesto contra a privatização da Sabesp. Então, assim, mas a despeito disso, por exemplo, a UP não está na clandestinidade. Eu fiz um debate agora na Flipei e participou da mesa também a Vivian Mendes, presidente da UP, que foi presa, sabe? Então, assim, veja, a partir do momento que
você tem uma suspensão de qualquer protocolo eleitoral em condições minimamente democráticas, uma perseguição sistemática e permanente às organizações populares, esse país deixou de ser uma democracia burguesa e também outro regime político, seja uma ditadura militar, seja uma ditadura fascista, seja um regime colonial, etc, etc. Então, para mim, esse é o critério. Por esse critério, a Venezuela não é uma ditadura. A Venezuela é uma democracia burguesa. Eu já falei no meu vídeo do canal, e eu vou remeter muito esse vídeo para não estar repetindo várias coisas, mas no meu vídeo, Eleições na Venezuela e o futuro da Revolução Bolivariana, eu faço um debate sobre o legado importante do Hugo Chávez de tentar ir além da democracia liberal a partir do conceito de democracia protagônica. Também faço esse debate em outro vídeo do canal porque eles odeiam Hugo Chávez. Nesse vídeo mais recente do canal, Eleições na Venezuela e o futuro da Revolução Bolivariana, eu mostro que o governo Maduro vem regredindo com vários aspectos do legado de Chávez. Sim, gente, eu sei das sanções, já eu vou falar delas. Então veja, a Venezuela é uma democracia burguesa. Prova disso, gente, a Maria Corina Machado não está na clandestinidade. Gente, as lideranças da oposição não estão na clandestinidade. Alguém fala assim, mas tem uma figura presa, uma ou outra. Pelo amor de Deus, gente, assim, ditadura que a gente viveu no Brasil, que a gente viveu no Chile, que a gente viveu na Argentina, sabe? É o que a gente viveu na Indonésia. Isso é ditadura. Aí você... Desculpa. Se você acha que você está passando pano para o governo Maduro, desculpa, você está sendo emocionado, você está sendo irracional. Não estou dizendo que a Venezuela é um paraíso, que não tem problemas de autoritarismo, tem. Mas não é um autoritarismo que chegou ao ponto de romper com a democracia burguesa. Porque se fosse assim, a Maria Corina Machado estaria na clandestinidade, gente. As principais lideranças da oposição estariam na clandestinidade. Eles não estão, eles estão fazendo protesto na rua. Júnior, mas tem prisão? Tem prisão? Tem. Tem violação dos direitos humanos? Tem também. Como tem no Brasil, como tem na Argentina, como tem no Peru. Ano passado, no Peru, mataram nos protestos contra a presidente, a Dina Boluarte, mataram dezenas de pessoas, sabe? Inclusive a Dina assumiu o governo num golpe de Estado contra o Pedro Castilho. E assim, é isso, não deixou de ser uma democracia burguesa. No Peru, um grave estado de fechamento de espaços democráticos, mais grave que a Venezuela, diga-se de passagem. Então veja, a Venezuela é uma democracia burguesa, ponto. Uma democracia burguesa. Em regressão, totalmente. Essa regressão dos espaços democráticos na Venezuela diz respeito a duas coisas. E aqui, isso é muito importante. A primeira coisa é as sanções. Veja, gente, quando a gente fala das sanções econômicas, não é para passar pano para o governo Maduro. Eu já falei isso em vídeo recente do canal. Eu tenho zero simpatias pelo governo Maduro. Mas você pega vários documentos oficiais, relatórios de organizações não governamentais, da ONU, de tudo que você imaginar, e vai mostrar que as sanções na Venezuela mataram 40 mil pessoas. Os Estados Unidos, como eu falei no meu vídeo recente sobre imperialismo, como funciona o imperialismo contemporâneo, os Estados Unidos impõem sanções contra 1/3 dos países do mundo e isso provoca fome, morte, destruição e tal. A Venezuela, ela passa por uma bateria de sanções gigantescas desde 2015 e nenhum país tem o fortalecimento dos espaços democráticos numa situação de sanções permanentes operadas pela maior economia do mundo, especialmente no caso da Venezuela, que, como eu já debati amplamente no canal, é um país que é basicamente monodependente do petróleo. É um país que tem um problema seríssimo de dependência do petróleo, e eu vou colocar aqui para vocês na tela um texto do Paulo Clias, que é Venezuela e a nova dependência latino-americana. E aí, nesse texto, o Paulo fala muito bem dos problemas da Venezuela, da dependência do petróleo. E aí, as sanções econômicas dos Estados Unidos basicamente impediram a Venezuela de vender o seu petróleo, sendo que o preço do petróleo já estava com baixa no mercado mundial. Houve expropriação de ativos da Venezuela, roubo mesmo, e nenhum país com uma deteriorização econômica gigantesca, a preservação dos espaços democráticos. Então veja, isso é um fato. Ao mesmo tempo, preste atenção, frente às sanções que são brutais, o governo Maduro responde a elas de maneira inábil e escolheu fundamentalmente dois caminhos.
Primeiro caminho. O governo Maduro decidiu, e esse ponto é muito importante, responder às sanções dos Estados Unidos e toda a crise econômica ali gerada a partir não de uma abertura maior para a crítica das organizações populares, dos sindicatos, das comunas, das cooperativas, da base do chavismo e dos partidos à esquerda. Ele decidiu responder a essa crise, centralizando cada vez mais o poder decisório e tomando medidas econômicas muito questionáveis e que a crítica tinha como resultado a perseguição e o afastamento de espaços decisórios. Exemplo concreto disso foi a perseguição ao Partido Comunista Venezuelano e à APR, Alternativa Popular Revolucionária. O que foi que aconteceu? Em 2018, se formou o acordo comum entre o PSUV, o partido do Nicolás Maduro, e o PCV, né? Esse acordo comum previa uma série de medidas como forma de enfrentamento às sanções. Preste atenção. Enfrentamento às sanções e recuperação da economia venezuelana depois de uma crise gigantesca que já estava instalada a partir de 2016. O governo Maduro não cumpriu os principais pontos desse acordo comum. O PCV rompe com o governo Maduro e cria uma oposição pela esquerda, defendendo inclusive uma disputa pela esquerda do legado chavista, disputando pela esquerda o legado chavista. Nisso que eu vou chamar de texto número 2, para facilitar a vida de Maxwell, que está colocando os textos na tela, que eu vou citar muitos textos nesse vídeo, né, gente? É uma matéria do Brasil de Fato, que foi republicado em outras mídias. Venezuela, 2 novidades no cenário político. A autora é a Michele de Mello, né, foi publicada originalmente no Brasil de Fato. Essa matéria ela é de 2020 e que fala do surgimento da APR. Eu vou dar só 2 informações para vocês das propostas que estavam lá colocadas pelo Partido Comunista Venezuelano e pela APR. A Venezuela, como eu já falei no meu vídeo do canal sobre eleições na Venezuela e o futuro da Revolução Bolivariana, a Venezuela é um país que o principal setor da economia foi nacionalizado, que é o petróleo, mas a burguesia tem quase que um paraíso fiscal. Gente, assim, quase que um paraíso fiscal. Para vocês terem uma ideia, a Venezuela tem o IVA, que é de 14%, que IVA é o Imposto de Valor Agregado, que incide sobre todas as mercadorias do país, o que não faz sentido do ponto de vista tributário. Por quê? Se você tem um IVA de 14% sobre todas as mercadorias, ele incide sobre a mercadoria básica de comida do povo, né, tipo um pacote de macarrão e um perfume importado da França. E veja, isso não faz sentido, porque na prática o que parece igualitário está potencializando desigualdades, porque um trabalhador, uma trabalhadora comprar um pacote de macarrão, isso tem mais peso na sua renda do que um burguês comprar um perfume importado francês. É a mesma alíquota de imposto, percebe? Ao lado disso, a carga tributária sobre PIB da Venezuela é só de 9%. Isso é ridículo. O país é quase que um paraíso fiscal. Inclusive, os ANCAP, os liberaizinhos de merda, deveriam olhar para o sistema tributário da Venezuela como um paraíso, porra, porque lá é só 9% do PIB de carga tributária. Para vocês terem uma ideia, o Brasil é 33%, percebe? E aqui no Brasil a tributação é regressiva. Na Venezuela, você tem também um modelo de tributação regressiva. A partir do momento que você tem uma alíquota única que incide igualmente sobre bens de consumo popular, sobre bens suntuários, bens de consumo de luxo, e é a mesma alíquota para você que é classe trabalhadora e para você que tem alto rendimento. Gente, uma das propostas da Alternativa Popular Revolucionária era combater o déficit fiscal do Estado, que cresceu por causa da redução da renda do petróleo, aumentando o imposto, mudando o sistema tributário venezuelano, porque como basicamente a Venezuela depende da exportação de petróleo para obter divisas, quando cai o preço do petróleo, o país tem dificuldade de importar, o Estado entra em déficit, e aí nesse caso é déficit mesmo, não é? E aí nesse caso é um problema. No Brasil é diferente, porque a Venezuela, por ser uma economia que basicamente depende do petróleo, não produz quase nada, faz com que o país, embora tenha uma moeda própria, o bolívar, essa moeda na prática, ela não existe para a economia real, já que praticamente todos os preços
relativos da economia respondem ao dólar, né? Já que é quase tudo importado. Então, por exemplo, a APR defendia aumentar o imposto sobre os ricos, né, a burguesia comercial, bancária e de serviços da Venezuela, reformar o sistema tributário para combater a evasão e a elisão fiscal. O governo Maduro não quis fazer isso. E aí, veja, eu faço um debate muito honesto e muito sério com os militantes brasileiros que defendem um governo Maduro. Gente, é preciso entender que o governo Maduro rompe o acordo comum com o PCV, ele rompe bem à direita, adotando um programa com vários aspectos neoliberal que tem coisas que são para responder um bloqueio e tem coisas que são opções ideológicas de uma reconciliação de classes com a burguesia. Por exemplo, as medidas econômicas que o governo Maduro vem adotando desde 2019, você tem a venda de ativos estatais, né? Privatização. Venda de ativos estatais é privatização. Você tem acordos com a Chevron ou com a Repsol e alguém pode justificar, presta atenção, esses acordos dizendo que foram uma forma de abrandar o impacto das sanções, aumentar a produção e a exportação de petróleo para criar um reequilíbrio na economia. Veja, eu não vou discordar disso. Eu tenho como prática não fazer uma crítica dura se eu não tenho uma solução no lugar para apresentar. Então, se a Venezuela depende fundamentalmente de petróleo, tinha que dar um jeito para recuperar a economia, para baixar a inflação, para voltar o crescimento econômico e dar algum alívio de voltar a vender o petróleo. A solução encontrada foi quando começou a guerra da Ucrânia. Poucos dias depois, o governo dos Estados Unidos já procurou a Venezuela como uma alternativa possível para obter o petróleo, já que não dava mais para importar o petróleo e o gás natural da Rússia. Nesse processo, as sanções foram abrandadas, não acabaram, e o governo Maduro aproveitou para fazer parcerias, joint ventures com empresas como a Chevron, e isso deu uma realavancada na produção de petróleo da Venezuela, que chegou à produção de 700 mil barris por dia. Isso parece muito, mas para vocês terem ideia, a Venezuela já chegou a produzir no passado 3 milhões de barris por dia em 2002, por exemplo, 2,5 milhões de barris de petróleo em 2016. Então a capacidade de produção de barril de petróleo caiu muito. E aí, nesse ponto, beleza, suave. Agora, tem vários elementos que o governo Maduro fez que não foram para enfrentar as sanções. Foi uma virada à direita no projeto econômico. É por isso que no vídeo passado do meu canal eu falei de destruição de vários elementos do legado do Hugo Chávez. Por exemplo, fazer uma reforma tributária seria muito importante para dar sanidade fiscal ao Estado, aumentar a arrecadação, reduzir o déficit público. No caso da Venezuela, o debate não é o mesmo para o Brasil, friso, inclusive combater a pobreza e o aumento da desigualdade mudando a alíquota do IVA. Assim, não dá para ter a mesma alíquota para todos os produtos. A propósito, até isentando de imposto as mercadorias de consumo popular, né, diária, para a população sobreviver. O que foi que o governo Maduro preferiu fazer? Ele faz um acordo com a Chevron, com a Repsol, privatiza alguns ativos estatais, aumenta a produção de petróleo, junto a isso estabelece zonas econômicas especiais, dolariza a economia. Atenção, gente. Atenção, meus camaradas anti-imperialistas que falam de desdolarização. A Venezuela vem dolarizando sua economia. Esse texto, que eu vou chamar de texto 3, faz um debate sobre as medidas de recuperação do governo Maduro e mostra que o governo Maduro fez uma reforma cambial para dolarizar a economia, isentou de impostos na importação, deu estímulo para o consumo de luxo. Você tem um aumento brutal da desigualdade na Venezuela. Esse aumento da desigualdade, claro, tem relação com o empobrecimento geral da população frente aos efeitos do embargo, mas também uma política deliberada do governo Maduro de facilitar a importação. Quem é que pode importar, gente? Quem tem acesso a dólar. A maioria da população tem acesso a dólar? Não. É você isenta de imposto na importação para consumo de luxo, para tudo que você imaginar. E na Venezuela é comum se falar de uma nova elite, de pipocando hotéis, cafés, restaurantes, resorts de luxo com a facilidade de importação, com a dolarização da economia.
tem vários dados que mostram como nesse texto, né, Venezuela, recuperação sem socialismo, eu estou chamando de texto 3 para facilitar a vida de Maxwell, que mostram que 60% dos trabalhadores do mercado privado já estão recebendo em dólar, né, que há vários pontos comerciais da Venezuela que estão já fazendo transação só em dólar, percebe? E aí veja, perceba que contradição, a base histórica do chavismo está muito ligada ao funcionalismo público, cerca de 20% dos trabalhadores da Venezuela estão em setores da economia pública, só que no mercado privado há um crescimento muito grande da dolarização da economia, inclusive no pagamento de salários. Como o dólar vale muito mais que o bolívar, isso também aumenta a desigualdade, uma economia quase que bimonetária na prática, em que os trabalhadores do mercado privado têm maior poder de compra, portanto maior bem-estar que os trabalhadores da economia pública. O governo Maduro, ainda com a justificativa de enfrentar as sanções, fez uma política brutal de ajuste fiscal, de corte de investimento público. E aí, veja, isso aqui... Desculpa, gente. Alguém vai dizer, João, algum site maluco aí, trouxa lulista, vai me atacar dizendo que eu estou defendendo o imperialismo, mas preste atenção no que vocês estão falando. O desequilíbrio fundamental da economia venezuelana vem do fato de que é uma economia quase que monoprodutora do petróleo e que não conseguiu vender o petróleo, e todos os mecanismos de comércio internacional foram fechados a partir das sanções. Então, a queda gigantesca do PIB, mais a inflação disparada, foi fruto fundamentalmente de uma economia que entrou em colapso porque não conseguia ter sua principal renda, que é a renda petroleira. Veja, não é verdade que o déficit, o duplo déficit, né, o déficit público das contas públicas e o déficit comercial era fruto de um governo gastando demais. Isso não é verdade. O motivo fundamental da Venezuela é o desequilíbrio externo. E aí o governo Maduro adotou uma teoria que para controlar a inflação tinha que cortar gastos, tinha que fazer um ajuste fiscal. E aí veja, por mais que fosse necessário fazer uma redução de gastos, era possível e necessário, como vários setores do chavismo defendiam, inclusive romperam com o governo Maduro, fazer um ajuste fiscal que não incidisse fundamentalmente contra a classe trabalhadora. Porque veja, gente, preste muita atenção. Se você defende essas medidas econômicas do governo Maduro em bloco, você concorda com Javier Milei. Porque o desequilíbrio fundamental da Argentina também é um desequilíbrio externo, né? Porque o Maurício Macri endividou de maneira cavalar a Argentina em dólar. O país tem escassez de divisa, tem um déficit comercial e de balanço de pagamentos correntes. Ao Javier Milei chega e diz que o problema disso é que o Estado gasta demais, que tem muita política social, tem muito subsídio, que tem muito salário mínimo e tem que cortar. Pelo amor de Deus, né, gente? O Milei está errado e o Maduro também. O motivo fundamental do desequilíbrio da Venezuela é as sanções que impediram a economia quase que monoprodutora de vender o seu produto, que é a principal pauta de exportação. Mais de 80% do que é exportado da Venezuela é petróleo, e a principal pauta geradora de renda e de divisa de dólar para importar quase tudo que se consome na economia, porque a Venezuela não produz. A partir do momento que a Venezuela conseguiu, por exemplo, por causa da guerra da Ucrânia, voltar a crescer a produção e a exportação de petróleo, necessariamente a economia ia atender a uma maior estabilização, dado a volta de divisas, a redução do déficit comercial, a redução do déficit da balança de pagamentos e a maior capacidade de importar. Não era necessário o ajuste fiscal que foi feito no lombo do povo. A Venezuela é hoje o país mais desigual da América do Sul. Passou o Brasil. Então o que o governo Maduro fez foi perseguir o PCV, tirou o registro eleitoral do PCV, eu já expliquei isso no vídeo passado do canal, fez uma perseguição e um afastamento de vários setores críticos do chavismo, e na prática o governo adotou uma política econômica que prejudica a sua base social. É por isso que saiu uma reportagem na revista Ópera, que eu vou chamar de Texto 4, mostrou que 1/3 da população venezuelana se identifica como chavista e metade, na prática, desaprova o governo Maduro. A outra metade aprova, porque o governo Maduro alienou sua própria base. Então, veja, eu acho importante nesse debate destacar que existem sim interesses geopolíticos.
Sim, os Estados Unidos querem tomar o petróleo da Venezuela, isso é inegável, sabe? A preocupação não é com democracia. As sanções contra a Venezuela são brutais, devem ser rechaçadas. Acho que é o debate quase que número 1, sabe? Mas isso não nega o fato que o governo Maduro vem aplicando políticas antipopulares, políticas que não são necessárias para combater o efeito das sanções. Isso não acontece por uma mera imposição da conjuntura. Veja, uma excelente pesquisadora, uma pessoa que eu acompanho muito e que eu respeito muito as opiniões sobre a América Latina, eu sempre uso as opiniões, as análises dela, é a historiadora e professora Joana Salem. Ela, quando vai fazer um debate sobre Cuba, ela fala assim, as sanções existem. No caso de Cuba, o bloqueio existe. É brutal, mas frente ao bloqueio, mesmo existindo alternativas limitadas, existem alternativas e há políticas econômicas erradas para lidar com o bloqueio. E há políticas certas, sem negar a brutalidade do bloqueio. No caso do governo Maduro é a mesma coisa. Veja, o bloqueio contra a Venezuela é brutal. A gente tem que denunciar, tem que rechaçar. Isso não é legítimo, não é aceitável. Frente a isso, não se justifica as políticas antipopulares do governo Maduro, sabe? Política de rebaixamento do salário mínimo, política de ajuste fiscal no lombo da classe trabalhadora, política de dolarização da economia, política de liberalização discriminada de importação, inclusive privilegiando um novo mercado de luxo que está surgindo na Venezuela, um aumento brutal das desigualdades. Sabe, gente, pelo amor de Deus, são duas coisas diferentes. E aí o governo Maduro, para operar essas políticas, causou vários afastamentos históricos na base chavista de vários críticos e tal, e perseguiu o PCV e a APR. Ele virou uma ditadura burguesa por causa disso? Não acho que rompeu. Vamos lembrar, por exemplo, o PCB, no governo Dutra, foi posto na ilegalidade. Eu não acho que o governo Dutra deixou de ser uma democracia burguesa. Mas foi brutal, sabe? É isso. Houve um fechamento dos espaços democráticos para além dos efeitos das sanções, por causa também das opções de política econômica do governo Maduro e da gestão das contradições, desafios e problemas da Venezuela. Aí alguém vai dizer assim, João Nunes, mas você falou de 40 minutos e não falou do processo eleitoral. Gente, esse preâmbulo é muito importante para entender o que tem de atípico nessas eleições da Venezuela. Veja, a Venezuela, ela, embora a mídia burguesa diga há muito tempo que não é uma democracia, ela é um país que tem um dos sistemas eleitorais mais confiáveis do mundo. O centro de Jimmy Carter, que é uma referência no debate eleitoral, atesta que as eleições da Venezuela são eleições limpas. O Jimmy Carter já falou, que o ex-presidente dos Estados Unidos, a propósito, que a Venezuela tem o melhor sistema eleitoral do mundo. Todas as eleições passadas da Venezuela tiveram uma porrada de observadores internacionais e foram reconhecidos por todo mundo. Esse negócio de chamar a Venezuela de ditadura, isso não se fundamenta, mas essa eleição foi diferente, porque a despeito da recuperação econômica, que pode parecer um paradoxo para algumas pessoas, a despeito da recuperação econômica, não dá só para colocar as dificuldades econômicas da Venezuela no colo das sanções, que, repito, são brutais, porque o governo Maduro tomou políticas econômicas equivocadas e antipopulares. Então o governo entra numa eleição muito complicada. Por quê? Tem um desgaste gigantesco, um desgaste com a própria base social do chavismo, percebe? Uma base social muito rachada, com vários problemas, várias contradições. Esse desgaste é aprofundado porque é muito claro para todo mundo na Venezuela que o Maduro não quer sair do governo. Então o Maduro não sinaliza sucessores, não forma novos líderes. O Maduro quer um esquema à la Putin, em que ele vai passar 20, 25 anos ganhando várias eleições. E aí, veja, a Constituição da Venezuela permite isso. Isso não é nenhuma prova de ditadura, mas isso tem consequências. Há vários setores do chavismo descontentes com o governo Maduro. A partir do momento que Maduro não sinaliza nenhuma renovação de lideranças, esses descontentamentos tendem a explodir. A ciência do jogo é esperado, percebe? Então foi uma eleição muito complicada. Tanto é assim que essa eleição foi atípica. Gente, o Centro Carter, ele está há anos, de uma maneira contra-hegemônica, atestando a lisura do processo eleitoral venezuelano. Nessa eleição, o Centro Carter criticou. O Centro Carter não falou
em fraude, preste bem atenção. Mas ele falou de vários e vários problemas. Aí tem gente que fala assim, mas Jones, o Centro Cartas só mandou 17 funcionários para eleição, como é que vai cobrir o país inteiro? Veja, gente, aí para me convencer com esse argumento, alguém teria que me mostrar que nas eleições passadas o Centro Cartas mandou 5, 6, 8 vezes mais do que isso. O fato concreto é que essa eleição ela foi com menos observadores, ela teve críticas de órgãos que até então defendia, como o Centro Cartas, ela teve sim vários problemas e ela aconteceu num clima bem atípico, que provavelmente de todas as eleições até agora foi a que a base do chavismo estava mais fragilizada por causa dos efeitos prolongados das sanções, combinado com a política antipopular, em vários aspectos também neoliberal, do governo Maduro, mais a perseguição a setores à esquerda. A gente não pode desconsiderar isso. Quando chega na eleição, a oposição na Venezuela é fascista, a oposição na Venezuela é golpista. Esse negócio que o Reinaldo Azevedo vem falando, de dizer que a Maria Corina Machado não é bolsonarista, não. Veja, gente, ela é bolsonarista, ela é fascistoide, ela é uma cebosa. Mais uma vez, citando a professora Joana Salem, ela escreveu um texto para o Opera Mundi, As Eleições na Venezuela e o Brasil. Nesse texto, a professora Joana Salem faz uma análise muito boa sobre quem é Corina Machado e a oposição na Venezuela. A oposição, antes da eleição, estava falando que não ia aceitar os resultados. A Corina Machado foi proibida de concorrer. Nesse caso, não foi perseguição do Maduro, foi porque ela descumpriu a lei, gente. Sabe? Tipo, porra. A Maria Corina Machado, ela já defendeu as sanções dos Estados Unidos contra a Venezuela, que mataram mais de 40 mil venezuelanos. Ela já defendeu uma intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela. É esse povo que a gente tá falando. Então vamos lá. A posição na Venezuela é golpista, fascistoide. Quando vem a votação, acontece uma série de erros políticos do governo Maduro e do PSUV, do seu partido. Primeiro, houve a denúncia de um suposto ataque hacker que veio da Macedônia do Norte, quer dizer, que foi registrado como na Macedônia do Norte. Não necessariamente veio de lá, porque tem a questão dos VPNs, né? Você pode dizer que veio da Macedônia do Norte e está operando por servidores de outro lugar. O Pedro Maren, de novo na revista Ópera, lançou um texto muito bom sobre essa questão da Macedônia, mostrando que 7 dias antes da eleição, de maneira pública, empresários trumpistas estiveram na Macedônia, empresários do setor de tecnologia, inclusive. Estou chamando de texto 6 para facilitar para Maxwell. O que o Pedro Maren mostra é que sim, houve uma movimentação estranha na Macedônia do Norte, antes das eleições na Venezuela. E aí vou fazer o papel de advogado do diabo. Isso prova que houve o ataque hacker ao sistema eleitoral da Venezuela? Não. Porque alguém pode dizer assim que o encontro desses empresários trumpistas com o governo de extrema-direita da Macedônia do Norte foi público, então o governo Maduro poderia usar isso como desculpa. É verdade. E, ao mesmo tempo, pode ser também um indício que a notícia é verdadeira. Fato concreto é que o governo alegou que houve um ataque hacker e, por causa disso, divulgou o resultado das eleições com 80% das atas apuradas. Atenção, não é 80% dos votos, tem muita gente errando. 80% das atas apuradas, dizendo que o resultado era irreversível e que o Maduro tinha ganhado. A partir dali é uma série de erros políticos. Porque, porra, se 80% das atas foi apurada e a diferença entre Maduro e o Edmundo Gonçalves é pequena, como é que o resultado é reversível? Tipo, a coisa não orna muito, percebe? Tipo, caralho. Em seguida, o Maduro foi rapidamente diplomado. Isso foi um erro político. Sabe? Em seguida, até agora, o governo Maduro não apresentou boas provas de que esse ataque hacker aconteceu. Veja, não estou duvidando. Acabei de citar para vocês o texto do Pedro Maren, que faz uma investigação sobre o caso. Concretamente, até agora, não tem as provas. Perfeito? Concretamente, até agora, não tem as provas. Em seguida, a legislação venezuelana diz que, terminado o pleito, o Conselho Nacional Eleitoral tem até 72 horas
para entregar todas as atas e o resultado consolidado. Foi por isso que eu disse que não ia gravar vídeo na semana passada até quarta-feira, porque o prazo acabava quarta-feira às 6 horas da noite no horário de Caracas, quarta-feira passada. E o horário de Caracas é 1 hora atrasado frente ao Brasil. Quem estava reforçando o discurso atas já e que o governo Maduro estava negando, escondendo as atas, ao meu ver, caiu na bandeira da extrema-direita. Eu estava desinformado, percebe? Que estava no prazo legal. O prazo legal passou. Saiu uma notícia, está em toda a mídia, que o Conselho Nacional Eleitoral entregou as atas para o Supremo Tribunal, né, para fazer uma auditoria, uma reavaliação. Aí, de novo, há outro erro do governo Maduro, que é o governo Maduro solicitar isso. Gente, fica parecendo que o governo manda e desmanda no CNE, quando, teoricamente, o CNE, o Conselho Nacional Eleitoral, deveria ter autonomia operacional frente ao governo, como tem no nosso TSE no Brasil. Então, veja, é uma série de erros do governo Maduro. Em seguida, o Maduro vai dar declarações ridículas, chamando o Elon Musk para briga. Aí o governo Maduro fala que vai construir prisão de segurança máxima para manifestantes, falando que já prendeu cerca de 2.000 pessoas. Veja, uma série de erros. Aqui, você que defende o Maduro e tal, zero bronca, mas assim, uma série de erros políticos. Erro de tom, erro de avaliação, erro de comportamento público, erros e mais erros e mais erros, percebe? Isso não nega a pressão da mídia burguesa, isso não nega as ações do imperialismo, mas o governo Maduro parece pouco preocupado com a legitimidade. Tem um ditado machista que é horrível, que fala que para a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. É um ditado horrível, machista. Mas ele significa que não basta fazer o certo, tem que deixar claro que parecer que está fazendo certo. O governo Maduro fez o exato contrário. Veja, não faz sentido lógico, assim que o CNE proclama Maduro o vencedor, ter a diplomação, sabe, tipo, de maneira ligeirada como foi, e não faz sentido o governo Maduro se colocar como alguém que está demandando da Suprema Corte a auditoria nas eleições. Isso é papel do CNE, gente. Isso é papel do órgão eleitoral, garantir a lisura do processo. Maduro vai lá e grava vídeo. Veja, concretamente, e aí esse ponto é importante, concretamente a gente precisa saber de 3 coisas que a gente ainda não sabe. Houve ou não o ataque hacker? Desculpa, gente, isso não está provado. Se houve ou se não houve, percebe? Aqui, você que espera respostas fáceis de minha parte, não vai ter. É isso. O Antônio Martins, do Outras Palavras, ele publicou um texto muito importante sobre a Venezuela, só que no texto ele comete um erro. Por exemplo, o nome do texto é Na Venezuela, Notas Tristes e uma Frágil Esperança. O Antônio Martins, nesse texto, para debater a questão do ataque hacker, ele cita um centro russo, o Kaspersky, que analisa ataques e tal, e fala que o Kaspersky não detectou o ataque à Venezuela. Só que você entra no site dessa organização, que é muito respeitada, muito importante, reconhecida mundialmente, e ele não registra todos os ataques hackers do mundo, ele registra ataques hackers de quem usa os seus serviços. Então, não tinha como esse centro registrar o ataque hacker na Venezuela se existiu, porque o sistema eleitoral venezuelano não usa os seus serviços. Então foi um erro do Antônio. Não existe provas que não aconteceu o ataque e nem que aconteceu. Disso se deriva uma segunda questão. O atraso na entrega das atas, segundo o CNE, foi fruto do ataque hacker. E aí, veja, se esse ataque aconteceu, dá para dizer que, beleza, se justifica o atraso. Se não, não se justifica. E aí, meu amigo, aí algo errado aconteceu, percebe? Algo errado aconteceu. Eu não vou entrar no debate das cifras, das casas decimais, porque eu acho, enfim, isso detalhe. Aqui tá a questão central, percebe? E aí eu acho um vacilo do governo Maduro não ter ainda oferecido as provas disso. Porque assim, é muito fácil comprovar o ataque hacker. Inclusive,
fazendo um grande esforço de legitimar isso a partir de organizações internacionais como o próprio Centro Carter, conseguir a mediação disso para provar. O governo erra sistematicamente em legitimar o seu processo eleitoral. Em um grupo de debates que a gente participou, que eu participo no WhatsApp, eu conversando com vários camaradas falando de que, meu irmão, veja, parece que Maduro está pouco preocupado com a legitimidade internacional. De fato, gente, parece isso, viu? Parece isso. Aliado a isso, a gente tem outra certeza. Veja, é falso a oposição dizer que ganhou com 70%, sabe? As atas que eles apresentaram são fraudadas, tem voto de gente morto, tem inconsistência de informação e por aí vai. E desde o começo, a oposição falou que não aceitaria o resultado das eleições, né? Então, assim, eu peço de novo que vocês leiam o texto da Joana Salem. Veja, a oposição está mentindo. Não existem provas de que o Edmundo Gonçalves ganhou, sabe? Não existem provas. Então, o fato concreto é que, veja, não há provas de fraude. E aí, desculpa, não há prova de fraude. Não há prova de fraude. E nem há provas de que a oposição ganhou. Ponto. O que é que o governo Maduro poderia fazer agora? Ele poderia aproveitar a mediação do Brasil, da Colômbia e do México e montar uma comissão, junto com as autoridades venezuelanas, de auditoria das atas e comprovar o resultado. Perfeito? Aí aqui a gente entra numa questão. Veja, a gente falando, eu vi, por exemplo, um corte do Walter Pomar no Opera Mundi falando assim, o histórico venezuelano de eleições passadas não deixa dúvida de fraude. As eleições passadas realmente não. Essas eleições tiveram várias coisas atípicas, sabe? Assim, é isso, desculpa, tiveram várias coisas atípicas, porque é um momento muito frágil do chavismo. É fato concreto também que a oposição é golpista, é fato que a oposição está preocupada com democracia, é fato que a oposição quer única e exclusivamente botar as mãos no petróleo. É fato que seria uma tragédia geopolítica se a Maria Corina Machado mete a mão no governo e, por exemplo, a Venezuela para de fornecer petróleo a Cuba e os Estados Unidos têm um controle direto sobre o petróleo da Venezuela. Isso teria impacto direto no fortalecimento da OTAN, porque aí o problema do corte do fornecimento do gás, do petróleo russo para a Europa e o aumento gigantesco do preço da energia e recessão, crise econômica, inflação, aumento do custo de vida, isso poderia ser resolvido a partir de uma energia barata da Venezuela. Isso solidificaria ainda mais o domínio dos Estados Unidos sobre a Europa Ocidental e a hegemonia da OTAN, percebe? Mas o fato concreto é que, sem negar, e eu estou reforçando isso o vídeo inteiro, sem negar as pressões do imperialismo, sem negar o caráter fascista da oposição, sem negar o caráter criminoso, todo o cerco contra a Venezuela, o governo Maduro atua como um planetário de erros, gente. Pelo amor de Deus, percebe? Isso significa que a gente vai legitimar a posição dos Estados Unidos, que reconheceu o Edmundo Gonçalves como vitorioso? Não, isso é um absurdo, isso é inaceitável, isso tem que ser rechaçado. Rechaçar a posição golpista do OEA, do Luiz Almagro, rechaçar a posição dos Estados Unidos, rechaçar a posição do canalha do Milei, que proclamou Edmundo Gonçalves também como vitorioso e chamou por um golpe de Estado, rechaçar a posição do Boric, que foi muito troncha, percebe? Veja, nenhuma legitimidade à intervenção do imperialismo na Venezuela e nenhuma legitimidade a ações violentas da oposição fascista, especialmente a Maria Corina Machado, que é sim uma mistura de Bolsonaro, Javier Milei e Damares. Perfeito? Agora, é preciso, lutando para garantir a soberania da Venezuela, reconhecer que o governo Maduro vem cometendo um planetário de erros. Que esse governo foi muito desleixado na legitimação do processo eleitoral. Que o governo falhou e falhou muito na comunicação pública. Que o Maduro, nos últimos tempos, vem tomando posições públicas ridículas, que o governo falha em dar respostas a
base trabalhadora chavista. Eu vou chamar esse aqui de texto 8, por exemplo. Também uma matéria do Brasil de Fato, da Michele de Mello, foi publicado também no Outras Palavras. Venezuela, economia solidária como alternativa. Bota na tela, Maxwell. Nesse texto, por exemplo, a Michele fala da importância das cooperativas, da agricultura familiar e tal, em produzir, aumentar a produção de alimentos, em vender alimentos baratos a preço justo, em não fortalecer a especulação e a ciranda inflacionária na Venezuela. O governo Maduro, por exemplo, não deu a importância devida às cooperativas, fábricas autogestionadas, as iniciativas populares como forma de conter a inflação. Pelo contrário, vale dizer, inclusive, que um texto já citado sobre o PCV e a PR, o texto 2, coloquem na tela, Maxwell, uma das propostas dos comunistas, por exemplo, era, no plano para a agricultura de 2020 do governo Maduro, parar de privilegiar só os grandes proprietários e dar atenção às cooperativas, às comunas rurais, estimular produção pequena, familiar, mas que ganha em escala quando você estimula cooperativismo, melhora a infraestrutura, melhora acesso a crédito, melhora as linhas de escoamento e abastecimento e por aí vai. O governo Maduro não vem fazendo nada disso, gente, nada disso. Então veja, há aqui dois caminhos básicos: rechaçar a extrema-direita, rechaçar a intervenção do imperialismo, negar qualquer legitimidade da intervenção do imperialismo, defender a liberdade política, sindical e eleitoral dos movimentos sociais, dos sindicatos, dos coletivos de trabalhadores, das comunas rurais, do PCV, devolver o registro eleitoral para o PCV, a despeito de qualquer crítica, qualquer erro que você possa apontar na política eleitoral do PCV, nessa eleição 2024, mas vamos lembrar que o partido vem de 5 anos de perseguição judicial, política sistemática. Então, assim, defender plenos direitos para a oposição à esquerda ao chavismo, defender a legalidade do PCV, dos partidos da Alternativa Popular Revolucionária e defender uma mudança de rota na política econômica do governo Maduro. Porque, veja, gente, não há provas concretas se essa eleição foi fraudada ou não. Fato concreto é se o governo continuar com essa política econômica, ele vai destruir sua base social. Ele vai destruir sua base social porque há um aumento brutal da desigualdade, há uma dolarização cada vez maior da economia, há um incômodo cada vez maior com a formação de uma nova elite, de novos ricos, a partir da dolarização da economia e da importação sem critério e de estímulo a empreendimentos de luxo e por aí vai. Há uma precariedade laboral muito grande, o salário mínimo muito baixo, informalidade muito alta, flexibilização de leis trabalhistas. E assim, se o governo mudar de rota, gente, ele vai cair. Ele pode ter militar com a desgraça que tiver. Fato concreto, repito, citando um texto do Pedro Maren, quase metade dos venezuelanos que se identificam como chavistas dizem que desaprovam o governo Maduro. Então veja, quando eu soltei meu primeiro vídeo sobre a Venezuela semana passada, eleições na Venezuela e o futuro da revolução, teve vários camaradas que vieram me criticar dizendo que eu fui errado no vídeo, porque eu não dei um foco na questão do imperialismo e tal. Gente, quem me acompanha no meu canal sabe que isso aqui é uma questão de princípio, de ser contra o imperialismo, contra a intervenção estrangeira, defender a soberania nacional da Venezuela, etc, etc. A questão para mim é o seguinte, veja, processos políticos também morrem por dentro sem negar as implicações da interferência externa. O que eu quis debater naquele vídeo é mostrar que, mesmo que o governo Maduro não seja derrotado agora pela direita, ele está criando as condições para ser derrotado pela direita. A partir do momento que ele vai cada vez mais fechando os espaços dentro do bloco chavista para críticas, para contestação à política econômica, para decisões coletivas, a partir do momento que ele vai cada vez mais perseguindo os comunistas, o PCV, a APR, aplicando uma política econômica antipopular, com a justificativa de combater as sanções, mas que não são políticas necessárias para combater as sanções, o governo está derretendo sua própria base. O governo está derretendo sua própria base. Fato concreto é que, mesmo que o governo tenha ganho essa eleição, e nada indica, nada se provou até agora de fraude, essa foi uma eleição muito atípica.
Na prática, o governo Maduro, se ganhou a eleição, ele ganhou por causa da abstenção, viu, gente? Porque a abstenção na Venezuela é altíssima, sem falar nos milhões de venezuelanos que migraram por causa da crise econômica no país, fruto fundamentalmente das sanções. Então, assim, é um governo que já está se sustentando na base da abstenção, sabe? Gente, a oposição venezuelana é empregada dos Estados Unidos. Na Venezuela há uma consciência nacional muito forte, então há um rechaço popular, mesmo daqueles setores que são críticos ao chavismo, de figuras totalmente subordinadas aos Estados Unidos. E aí veja, se a oposição arrumar uma figura e conseguir se consolidar como principal nome, porque já teve um candidato assim, mas não conseguiu se consolidar como principal nome, o Falcón, porque na época a maioria da oposição foi pela tática da abstenção, mas se a oposição conseguir encontrar um nome que seja um nome que não seja um sabujo dos Estados Unidos, ou que não pareça ser assim, que guarde maior autonomia e que saiba manobrar com aspectos simbólicos do legado chavista, Maduro pode perder a próxima eleição com tranquilidade, porque a base social está se deteriorando. Tem capacidade de mobilização? Tem. Isso é inegável também, viu, gente? Tem capacidade de mobilização, mas há claramente uma redução da capacidade de hegemonia. O chavismo liderado pelo Nicolás Maduro está perdendo a capacidade de hegemonia na sociedade venezuelana, porque cada vez mais, para vários setores da base social chavista, essa hegemonia é mantida a partir de dois prismas. Dizer que nós somos melhor que a oposição, porque a oposição é golpista e fascista, o que é verdade, mas o que é pouco para legitimar a si próprio, e calar os setores críticos no chavismo. Então isso vai explodir em algum momento, isso não vai dar certo, Então veja, a prova de fraude, não. A eleição foi muito atípica na Venezuela? Foi. É preciso apresentar provas desse ataque hacker ao sistema eleitoral? É preciso. É possível que tenha acontecido? É possível. A gente não tem prova nem para dizer que é verdade, nem para dizer que é mentira. É necessário fazer uma auditoria nas atas? É. E aí nesse ponto, veja como Maduro às vezes caga no legado de Chávez. Veja, a Constituição venezuelana, aprovada com a liderança do Hugo Chávez, prevê um mecanismo de verificação popular de resultado de eleições. Isso está na Constituição de 1989, um artigo da Constituição que foi convocada pelo Hugo Chávez. O Nicolás Maduro poderia, inclusive, numa perspectiva de mudar a política econômica, de parar a perseguição aos comunistas e tal, usar o artigo da Constituição. O Antônio Martins cita isso no texto dele, o texto 7, coloca na tela, Maxwell, por favor, de novo, para usar esse artigo constitucional e junto aos órgãos do Estado, você tem uma auditoria popular para legitimar o resultado eleitoral. E assim, poderia-se, por exemplo, ter, inclusive, uma dupla legitimação junto a Brasil, Colômbia e México, que estão na posição de atuar mais como mediadores e dizer que querem ver as atas de uma verificação independente, junto às autoridades do país, e convoca o artigo constitucional que cria o instrumento da auditoria popular e legitima esse resultado do ponto de vista interno e externo. Claro, os Estados Unidos ia continuar chorando, a mídia burguesa ia continuar falando merda e por aí vai, mas comprovando tudo certo, o processo fica minimamente legitimado e o Edmundo Gonçalves seria uma espécie de novo Juan Guaidó. Por que o governo Maduro não faz isso, gente? É assim, em nome do combate ao imperialismo, a gente não está aqui para legitimar erro político sistemático, não, porque o resultado disso, inclusive, é ser derrotado pelo imperialismo. A gente viu isso na União Soviética, não viu? Isso na União Soviética, não viu? Viu, né? Assim, o fato de existir um cerco do imperialismo não deve fazer com que a gente perca a criticidade até para combater de maneira mais efetiva o imperialismo. Vocês entenderam? Então, assim, é provável que ao final desse vídeo alguém diga: Jones, você ficou em cima do muro, você não sei o que. Gente, desculpa, eu não tenho análise emocionada. Eu não vou aqui defender o Maduro como se fosse a reencarnação do Mao Zedong, do Lenin ou do Stalin, que não é, nem do Chávez, sabe? Não é. Eu não vou também aqui cair em discurso histérico de autoritarismo, embora denuncie os autoritarismos do Maduro como frente ao PCV, aos comunistas. Eu também não vou entrar em narrativas fáceis dizendo que se foi fraude, se não
não foi. O quadro é esse, as provas são essas. Eu sei que há muita emoção, há muito aligeiramento, há muita... Mas é isso, a situação é essa. Para quem quiser uma análise fria, sóbria e realista, de acordo com os dados que a gente tem, foi esse meu vídeo. Se você chegou até aqui, não se esqueça de entrar na nossa lista no Telegram, onde a gente tem todo o conteúdo que a gente divulga e produz. Tá aparecendo aqui o QR Code na tela do vídeo e tá também na descrição do vídeo. Eu vou pedir também para Maxwell colocar, não na descrição do vídeo, Maxwell, nos comentários fixo todos os textos que foram citados aqui para vocês lerem, tá bom? É isso, um beijo e até a próxima.